Nos tempos em que vivemos, muitas vezes levamos nossa vida de forma automática e nem percebemos isso. Tal modo de viver, seja por falta de tempo, por comodidade ou apenas costume, causa-nos muitas vezes estagnação. E por isso, deixamos de aprender novas coisas, conhecer novos lugares ou novas pessoas. Sem falar, é claro, de oportunidades que perdemos por preconceitos bobos. E é isso que o texto de autor desconhecido reflete. Um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com seu fiel discípulo quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando, constatou a pobreza do lugar. Era uma casa de madeira, sem calçamento e sem seus moradores, um casal de 3 filhos vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então, se aproximou do senhor, aparentemente pai daquela família, e perguntou: nesse lugar, não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. Como o senhor e sua família sobrevivem aqui? E o senhor calmamente respondeu: meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por outros gêneros de alimentos. E a outra parte nós produzimos queijo, coalhada, etc. para o nosso consumo. Com isso, vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por alguns minutos, se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu discípulo e ordenou: aprendiz, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali em frente e jogue-a lá embaixo. O jovem arregalou os olhos, espantado, e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas, como a única resposta que recebeu foi o silêncio absoluto do seu mestre, cumpriu a ordem, empurrou a vaquinha morro abaixo e a viu morrer. Tal cena ficou marcada na memória daquele jovem durante alguns anos, e num belo dia resolveu largar tudo que tinha havido aprendido, voltar naquele lugar, naquele mesmo lugar, contar tudo àquela família e pedir perdão e ajudá-los. Assim o fez. E quando se aproximava do local, avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, todo murado, com um carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ficou triste e desesperado, imaginando que aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e, chegando lá, foi recebido por um caseiro muito simpático. Perguntou então sobre aquela família, que ali morava há aproximadamente 4 anos. O caseiro então respondeu: continuo morando aqui. Espantado, entrou na casa e viu que era a mesma família que visitara antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, o dono da vaquinha, como o senhor conseguiu melhorar esse sítio e ficar tão bem de vida? E o senhor, entusiasmado, respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante, tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Assim, alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram agora. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente profissional do direito e exímio historiador. Trata-se do Dr. Nelson Câmara. Quem é Nelson Câmara? É graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. É procurador legislativo aposentado da Câmara Municipal de São Paulo, diretor administrativo do Sandu e também subprefeito de Vila Mariana e Jabaquara, na capital de São Paulo, na gestão do prefeito Mário Covas. É sócio fundador da
Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e do Sindicato dos Advogados. Há mais de 40 anos, ele dirige o escritório de advocacia Câmara Sociedade de Advogados. Professor do curso de especialização em advocacia empresarial nas Faculdades Metropolitanas Unidas, examinador de exame de ordem na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e também advogado de dezenas de sindicatos. Também é membro efetivo da União Brasileira de Escritores e autor dos livros Escravidão Nunca Mais, O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, A Camélia Branca, Corações Partidos e Do Réu Jesus Cristo. Hoje, este é o tema, do Réu Jesus Cristo. E eu tenho aqui para transmitir a você, caríssimo telespectador, uma reflexão de Michel Schillinger. Michel Schillinger é rabino da Congregação Israelita Paulista. Vejam o que ele falou a respeito deste livro. Por meio da figura histórica de Jesus, Câmara constrói uma ponte respeitosa entre o judaísmo e o cristianismo que contribui de forma contundente com o diálogo entre essas duas tradições religiosas. Dito isto, eu pergunto, como vai, Câmara? Tudo bem? Tudo bem. Quero, primeiramente, agradecer o honroso convite de estar aqui, na presença de tão ilustres interlocutores, o embargador Laércio, e o canal NET 26, que já está se consolidando na audiência dos estudiosos e diversificados da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Quem agradece somos nós, da Rede Gospel de Televisão, que transmite programas todos os domingos, como você disse, não é? Às 22 horas. Bem, eu tenho já uma pergunta a fazer a você, meu caro Nelson Câmara. Você é autor de diversos livros com temática histórica e de liberdade. Escravidão Nunca Mais, O Advogado dos Escravos, Luiz Gama e os romances históricos A Camélia Branca, Corações Partidos, como eu já disse apresentando você ao telespectador, e do Réu Jesus Cristo. Então, como é que você se inspirou para escrever essa história tão linda e tão bonita de um personagem maravilhoso, não é? Aliás, o personagem mais lindo que apareceu neste planeta? Por gentileza, explique. Sim, como você disse bem agora, ao relatar as obras literárias que eu escrevi, há uma, como diz o grande criminalista Cláudio Maris de Oliveira, nosso amigo, e que é o prefaciador desse último livro, foi notado uma linha característica em todas as obras que eu escrevo, qual seja a preocupação com a liberdade e a defesa da liberdade como processo de valorização humana, ou da humanidade, se preferir, num plano mais filosófico. Certo. Assim foi A Escravidão Nunca Mais, prefaciado pelo senador Paulo Paim. Assim foi também O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, a história de um negro extraordinário que veio vendido como escravo para São Paulo e se tornou o maior tribuno do Tribunal do Júri em São Paulo, na sua ocasião, obtendo a sua própria liberdade, com seus próprios esforços e talento. Quem prefaciou esse livro foi nada mais nada menos que o professor Miguel Reale Júnior. Ótimo. Uhum. A seguir, A Camélia Branca, 1882, prefaciado pelo Luiz Inácio de Loyola Brandão, trata do final da escravidão no Brasil, onde o movimento revolucionário eclodiu em São Paulo, chefiado por um juiz cassado, o primeiro juiz cassado na história do Brasil, Antônio Bento, hoje nome de rua, inclusive. Exatamente porque ele defendia a liberdade dos escravos, lutava para isso, foi perseguido pelos poderosos da época. E foi criado um movimento revolucionário chamado Caifazes, que atuava simultaneamente em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. E lá no Rio, com a participação de Rui Barbosa. E a Camélia Branca significava que no Rio de Janeiro, onde hoje é o bairro maravilhoso do Leblon, era um antigo quilombo, onde se plantava a flor camélia branca e onde os abolicionistas usavam na lapela como sinal de que eram lutadores pela abolição.
E, finalmente, a Corações Partidos, 1932, prefaciado pelo desembargador Renato Nalini, atual presidente. José Renato Nalini, atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e meu conterrâneo de Jundiaí, que eu sou jundiaense. Lá nós relatamos a epopeia de São Paulo na Revolução de 32 e, naquele momento, contra a ditadura de Vargas. Portanto, era também um processo... Do Estado Novo, né? Do Estado Novo. Portanto, era também um processo de liberdade visualizado por mim. No caso do réu Jesus Cristo, a preocupação maior é que a humanidade, no sentido de sua liberdade, e o desapego em relação à caridade, à solidariedade humana, e que é personificada nessa figura histórica de Jesus Cristo. Porém, e isso é bom observar, a preocupação primeira dessa obra não é religiosa. Embora você tenha dito muito bem na apresentação desse programa que o senhor rabino, Dr. Michel Slinger, ficou muito impressionado com a obra e fez esse elogio que aí está, assim também como o Dom Fernando Figueiredo, que não foi dito aqui, que é o bispo da Arquidiocese de Santa Amaro, aquele que é chefe do padre cantor Marcelo Rossi. Sim. Também me telefonou, elogiando muito o livro, e disse que vai indicar para a aula de teologia. Embora tudo isso, a preocupação nossa nesse livro não foi religiosa, foi de ordem da liberdade. E fomos verificar a figura histórica e o aspecto jurídico de Jesus Cristo, ou seja, a história dele naquela mesma época e o seu processo de prisão, tortura e julgamento pelo tribunal judaico, chamado Sinédrio, e posteriormente pelo tribunal romano, através de Pôncio Pilatos. Isso é o panorama, primeiro, em resposta à sua pergunta, que eu queria dar da obra. Muito bem. Então, essa sua nova obra literária demandou, por certo, muita pesquisa, não é verdade? E, sendo assim, como foi o processo e quais foram as dificuldades para levantar 2000 anos de história, doutor Câmara? É verdade. Foi um grande desafio e eu sou um pesquisador que aprendi a gostar dos desafios. Lá no pós-graduação, fui aluno do falecido professor Cesarino Júnior, na área de concentração. E ele era muito severo na formação da nossa metodologia de pesquisa científica. Sim. E meus livros têm todos esse nodal de pesquisa. Realmente, você tem toda a razão, foi um desafio muito grande a pesquisa, 2000 anos de história, e a bibliografia que consta no livro bem revela as dificuldades que tivemos na literatura brasileira e internacional. Fui muito a autores estrangeiros, a ingleses, norte-americanos, Stephen Pinker, por exemplo, Thomas Gordon, inglês, o mais antigo historiador do mundo que deixou aqui uma obra, que é o judeu José Flávio Joséfo, que escreveu um clássico chamado História dos Hebreus, e nasceu, o Flávio Joséfo, historiador judeu, lá da Palestina, nasceu tão só 5 anos após a morte de Jesus. Poxa. Portanto, os fatos estavam ainda muito quentes, vamos chamar assim, e ele pôde, então, registrar, para mim, hoje, na minha pesquisa, muitas informações. Há muita curiosidade. Há aqueles escritores que fantasiam um pouco, colocam romantismo na pesquisa histórica de Jesus. Sim. Eu também os aproveitei, mas a minha preocupação, o meu fanol, sempre foi a pesquisa científica, a pesquisa histórica, e do ponto de vista da angularidade jurídica. Coisas curiosas aconteceram. Quando eu escrevi aquele livro que eu já mencionei, O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, que é um personagem... Uma belíssima figura na história. Que muito me impressionou, a figura dele, a ponto do tataraneto dele ter comparecido ao lançamento do nosso livro, que hoje é um engenheiro da CESP, o Benemar França. E o Luiz Gama, 10 anos antes de morrer, ele morreu em 1882. 10 anos antes de morrer, ele estava sendo perseguido pelos donos do poder da província de São Paulo e ameaçaram de morte por defender os negros, os escravos e tal. E ele escreveu uma carta histórica para o filho dele e recomendando, filho único, olha, você seja um bom moço,
seu pai está sendo ameaçado de morte, vai ser assassinado a qualquer momento, e seja um bom moço, se isso vier a correr, estude, se forme e cuide da sua mãe. E no final da carta ele diz assim, não esqueça de ler o livro A Vida de Jesus, de Ernesto Renan. Poxa. E isso me impressionou muito, eu fiquei com isso na cabeça. E quero dizer que, naquele momento, o Luiz Gama não foi assassinado, morreu 10 anos depois. O filho dele se tornou um grande engenheiro, inclusive engenheiro militar, formado lá no Rio de Janeiro, e voltou para São Paulo e fundou aqui em São Paulo o Corpo de Bombeiros nosso, a parte elétrica, ele que é fundador. O filho do negro ex-escravo. É importante mencionar isso. Eu fui procurar o livro Ernesto Renan, era difícil de encontrar. E consegui. Na minha pesquisa infindável, consegui um exemplar no sebo. E fui ver, eu fiquei emocionado até, e realmente tinha grandes informações sobre o tema. E eu fui ver pela edição, quando foi editado, na França, em Paris, foi editado em 1863. Poxa. Portanto, foi editado poucos anos antes da morte de Luiz Gama aqui em São Paulo. E esse livro do Ernesto Renan, A Vida de Jesus, também traz muitas preciosidades de informações históricas, de raciocínio jurídico e religioso sobre esses fatos. Porque existe Mas o enfoque é a liberdade. O enfoque sempre é a liberdade. O Zumbi dos Palmares, não é? Que ele lutou também pela liberdade dos escravos, já lá atrás. Bom, isso é verdade. Nós estamos fugindo um pouco do tema, mas eu gosto do desafio. Não é um desafio, apenas uma lembrança, porque o Zumbi literário. dos Palmares é conhecido também. No livro eu menciono isso, no livro A Escravidão Nunca Mais, que o Zumbi dos Palmares foi uma figura clássica, e eu faço comparação com o Luiz Gama no livro. Sim. Porque o Zumbi dos Palmares, eu analisei, ele fugiu do senhor, dono de escravos, para o sertão. E montou os quilombos. E lá montou o próprio cidadela dele, não vou chamar aqui não, o próprio cidadela dele de fuga, da escravidão. Luiz Gama, ao contrário. O Luiz Gama, século depois, ele veio como escravo e veio enfrentar na Cidadela Branca os donos de escravo. Então, nessa questão, eu dei uma valoração... Mas é interessante essa colocação, né? Maior ao Luiz Gama, porque ele não fugiu para resistir, ele ficou para enfrentar. Então, por isso, eu considero que, divergindo até de alguma liderança de movimento negro, que eu mencionei em alguns debates, eu acho que o grande líder seria o Luiz Gama e não o Zumbi. Mas, Nelson... Mas voltando ao tema de Jesus. Mas espera um pouquinho, Nelson. Eu acho isso válido, porque o telespectador... Aqui é um programa de informação. A nossa obrigação aqui é informar. E informar bem, informar a verdade. Então você coloca dessa maneira, e eu digo, eu repito, eu acho interessantíssimo, porque nós estamos colocando uma matéria que ficou lá atrás. E essas matérias nós temos que ressuscitá-las, porque isso chama-se cultura. E a cultura nós precisamos passar à sociedade. Mas, retornando à sua palavra, por favor. Sim. Então, a pesquisa fez com que chegássemos ao nascimento de Jesus, a sua origem, o seu processo de formação, ainda como pessoa não divinizada, onde os primeiros registros são dos apóstolos, o Marcos, Mateus e Lucas. Essa é uma dificuldade de pesquisador. Em quais registros eu fui me beber? Fui me beber no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, que é chamado pelos teólogos, inclusive aqui eu pesquisei também, São Tomás de Aquino, a Súmula Teológica de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho no século III, esses três apóstolos que eu mencionei, Marcos, Lucas e Mateus, são chamados de evangelhos sinóticos, porque existe uma correlação de informações entre os três, porque mais ou menos os três apóstolos viveram em épocas bem próximas, e escreveram em épocas próximas. Então, os relatos que eles dão dos fatos ocorridos naquele período envolvendo Jesus Cristo, são fatos que têm muita verossimilhança um com outra informação. Porém, o quarto apóstolo, que é o João,
escreveu já algumas décadas depois. E mais do que isso, consta no registro histórico que João era analfabeto e que ele teria pedido a alguém para escrever para ele, editando as informações. Então, a primeira dificuldade está aí, você extrair informações. A segunda dificuldade era que a língua falada no território judaico, ocupado por tropas estrangeiras de Roma, era o aramaico. E o aramaico é uma, vamos dizer assim, é uma variação popular do próprio hebraico. É uma raiz também semítica. E Jesus Cristo, o idioma preferido dele era o aramaico. Era o aramaico. Agora, a língua culta da época era o grego clássico. E essas obras foram escritas em grego clássico. E a língua oficial do dominador era o latim, do Império Romano. Claro. Então, o que foi registrado naquela época, em grego clássico, com o correr dos séculos, foi traduzido para diversos idiomas e, como você sabe muito bem, você é um grande cultor do direito, sabe que sempre que se traduz, alguma coisa é involuntariamente modificada. Claro, totalmente. E isso, então, dificulta. Por isso que o meu professor, Serrano Júnior, saudoso, dizia assim, vocês devem ler a obra no original. Em francês, em latim, porque você tem a essência. A tradução sempre perde um pouco da velocidade. Agora, além disso, nós pesquisamos como que era a vida de Jesus. E começou aí com clássicos, né? E a formação judaica dele. Formação judaica de Jesus. E verificamos que Jesus, ao contrário do que muitos pensam, era um judeu convicto do judaísmo. Essa é a conclusão. O que ele era, o que nós juízes chamamos de um intérprete hermeneuta da lei. Ou seja, qual era a lei? A lei era o Antigo Testamento, composto de 5 livros, ou que os judeus chamam Torá. Torá. E ele dava uma interpretação diferente do que os rabinos da época davam. Por exemplo, ele entendia que a escravidão não estava registrada e, portanto, era contra a escravidão. Já naquela época havia um anúncio de uma previsão a favor da liberdade. Da liberdade. Ele era a favor da igualdade da mulher. E tem várias passagens bíblicas, ele na fonte com a mulher, a fonte de água, conversando, naquele episódio da Madalena. Sim. Aí ia ser apedrejada por adultério, etc. E tal. E ele sempre interferindo, então é outro aspecto dele. É curioso também que naquela época ele foi muito criticado e ameaçado por grupos judaicos ligados à corrupção do templo judaico. Bem, agora nós vamos parar um pouco, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois então, Câmara, por gentileza, você vai prosseguir falando exatamente sobre a corrupção dessa época, tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos.